Olá a todos, principalmente vocês que me seguem pelo canal da Mirante Vídeo no YouTube. Hoje aqui no Esporte Total, um bate-papo muito instrutivo. Eu vou receber aqui o técnico da equipe Sub-17 do Salto FC. Equipe essa que começa agora no sábado, dia 9, a participar do Campeonato Paulista categoria Sub-17. Por favor, Diego, sente-se aqui e vamos bater aquele papo. Bom dia. Beleza? Bom? Sente, por favor. Diego, em primeiro lugar, se apresente, cara. Quem é o Diego? Diego é um cara amante de futebol, né? Que procurou, dentro dessa paixão, estudar, né? Buscar os estudos, né? Para virar um treinador de futebol. Tentei, como alguns aí no Brasil, né? Ser um jogador de futebol. Consegui realizar por 1 ano, 2 anos aí, mas acabou não dando certo e a gente foi para a educação física com o pensamento de ser um treinador de futebol, e hoje estamos aqui à frente do Salto Sub-17, graças a Deus. Diego, de onde você é? Que ano você nasceu? Qual a sua formação? Eu sou nascido em São Paulo, né? Nasci em São Paulo, no Cambuci, mas logo vim para Indaiatuba, então fui criado em Indaiatuba. Eu sou nascido no dia 4/3/1988, né? Tenho 34 anos, né? Sou professor de educação física formado, né? Me formei aqui na Max Planck em Indaiatuba. Mas como eu disse agora no início, a minha estratégia de vida é ser um treinador de futebol, né? A gente sabe o quanto é difícil, né? Mas a gente trabalha com esse sonho de ser um treinador de futebol na elite aí, né? Chegar ao profissional, a gente sabe que é difícil, mas esse é o nosso sonho. E você chegou a jogar profissionalmente, Diego? Cheguei a jogar, né? Eu joguei categoria de base, toda a categoria de base, né? Matsubara, Primavera, Santos Futebol Clube, e aí fui para Sergipe, Riachuelo Futebol Clube, né? É um time pequeno, né? Mas a gente teve a oportunidade de disputar a primeira divisão lá, então eu joguei 1 ano e meio, né? Só que aí a gente se deparou com a realidade do futebol, né? Muitos acham que a realidade do futebol é o Neymar, o Messi, né? E graças a Deus eu sempre tive uma estrutura familiar, onde meus pais sempre incentivou a estudar, e como eu vi que financeiramente não era aquilo que eu queria para mim, né? Eu voltei, estudei e hoje busco ser um treinador de futebol. Trabalho como personal trainer, mas o meu foco é ser um treinador de futebol. Porque você tocou num ponto muito fundamental. Existe uma ilusão muito grande na parte financeira do futebol, né, Diego? Sim. É assim, a televisão, ela nos vende, né, o glamour do futebol, né? O glamour do futebol, Neymar, Messi, Cristiano Ronaldo, e são poucos que alcançam, né? Como treinador também é a mesma pegada, né? Hoje eu tenho amigos aí com 30 e poucos anos, com família para criar, que ganha aí, não desmerecendo o que ele ganha, mas que ganha um valor aí que eu não me adequava. Eu queria ter algo a mais, ter uma família, dar condições para essa família, então eu procurei estudar. O futebol ele é uma ilusão, só que ao mesmo tempo é uma paixão muito grande, né? Que nós brasileiros alimentamos. Então muitos querem ser jogadores, muitos querem ser treinadores, mas é um preço muito alto a se pagar. E muita gente se ilude e futuramente quebra a cara, não é verdade? Na maioria dos casos, né? E o que eu acho, o que acontece bastante, as pessoas não conseguem entender o momento de partir para outra situação, ou não foi orientado para isso, né? Acho que precisa mais de um respaldo nesse ponto, de saber orientar o atleta, o profissional, o treinador de futebol, até onde você pode ir, até aonde você vai ficar só alimentando uma situação, né? Eu quero ser jogador, mas eu fico ali até perdendo um certo tempo da minha vida, sendo que eu poderia ter estudado. Então, assim, futebol
é muito bom, é muito gostoso, mas ele é uma ilusão. É uma ilusão no seu contexto, já é uma ilusão. São poucos que chegam em alto nível. Então as pessoas precisam entender isso aí. E mesmo que chega lá em cima é rápido, né? É muito rápido. É muito rápido, tem que saber lidar com as situações, né? Aprender, acho que é muito importante você aprender a lidar com a situação financeira, porque ao mesmo tempo que você está aqui em cima, amanhã você pode não estar, então você tem que saber lidar com essas nuances aí. Eu digo que você mexe com uma categoria que tem um problema adicional muito grande. Às vezes os pais querem realizar nos filhos os sonhos dele, não é verdade? Na maioria dos casos, né? Inclusive eu vou ser pai agora em maio, né? Pela segunda vez? Pela segunda vez, agora vai vir um menino, né? O Bento, graças a Deus, agradeço muito a Deus, né? E eu trabalho muito a minha cabeça para não jogar essa carga em cima do meu filho, né? E lógico, o sonho existe de que ele seja um jogador de futebol já antes dele nascer, né? Mas eu venho trabalhando isso para saber lidar com essa situação. Mas o que a gente encontra, eu trabalhei do 11 ao profissional aqui no Primavera, depois fui pro Salto agora, tendo a oportunidade de ir pro Salto, e a grande maioria joga os sonhos frustrados, né? Ou alimenta uma situação do filho, dá uma situação financeira melhor para a família em cima dos seus filhos. E às vezes, até eu tenho o meu TCC na faculdade, foi em cima da especialização precoce, né? Que muitos atletas eles acabam ficando pelo caminho por essa pressão, né? Então eles chegam um momento que eles não querem mais, né? A gente pode até citar aqui o Adriano, né? O Adriano foi assim, jogada muita pressão em cima dele, né? Onde ele tinha que dar resultado, onde ele tinha que ajudar a família, né? E a partir do momento que aconteceu uma situação ruim na família dele, ele simplesmente não quis mais aquilo ali, ele queria sair daquela pressão, ir para uma zona de conforto para ele. Então, assim, é muito importante a gente saber lidar com os garotos, né, principalmente em categoria de sub-11, sub-13, onde eles não estão preparados para receber certas cargas emocionais. É uma coisa que eu ia te perguntar, você de certa forma acabou respondendo. Alguns moleques querem também, certo? Diego, mas e aqueles que não querem? Como que você trabalha isso, cara? Fica revoltado, não tem um desempenho satisfatório? Qual a tua posição em relação a isso? Então, Vanderlei, essa situação de você identificar o garoto que não quer é muito difícil, porque assim, hoje a gente fala muito da gestão de pessoas, né? Então, o futebol é coletivo. Então, às vezes você tem que ter conversas em grupos, né? Também chamar individualmente, só que pela demanda, a gente pega um time de pequena expressão, são 30 atletas para um treinador. Então, às vezes você acaba não vendo a realidade de todos. E é importante você saber a realidade de cada um, o que passa dentro da casa do garoto, se ele está passando por uma situação ruim, né? Se ele está feliz onde ele está. Então, assim, eu ainda vou até... Não partilhei de lidar com uma situação de um garoto que não quer mais, assim, né? Tem situações, como eu falei do Adriano, que ele quis parar. A gente pode pegar um Ronaldinho Gaúcho, que poderia ter uma carreira assim, mais extensa pelo futebol que tinha, porém parou antes, né? Porque talvez estava cansado daquela situação. Mas eu, Diego, particularmente, não lidei com essa situação, não se deparou ainda, não me né? deparei ainda. Então, e você... Aí você fez esse estudo, tentou ser jogador, mas graças à sua mente você abriu e falou, não dá, vou partir para outra, mas continuou no meio. Agora você está lá no Salto. Fala para nós um pouquinho do projeto lá do Salto FC. Então, na verdade, antes de ir para o Salto, eu vinha de um trabalho, eu estava como auxiliar do profissional do Primavera, né, do Paulo Pereira, depois do Raul Cabral, né, e veio a pandemia. E a gente tinha uma esperança de assim que voltasse as categorias, de estar presente no Esporte Clube Primavera, né? Então eu nem trabalhava com a ideia de receber uma outra proposta, né? Pela logística, pela situação de estar em casa, né? Um clube que eu gosto, que eu respeito muito, que se hoje eu estou no Salto, foi o Primavera que me oportunizou isso, né? Aí veio a proposta do Salto,
né? Fui lá, escutei o Carlinhos, o Wendel, né? O Gelo, o Ademir Gela. Cara, e eu gostei muito do projeto. A ideia do projeto é muito legal, o clube vem crescendo, né? Vem crescendo, a gente vem acompanhando o dia a dia aí, a luta do Carlinhos, das pessoas que estão por trás do salto, vem crescendo. Então a ideia é muito boa. E isso me fez até antecipar e acertar com o salto, porque eu poderia até ter uma situação de estar aqui no Esporte Clube Primavera, porém eu até antecipei porque eu gostei muito da ideia. E o salto, assim, eu acredito que em 2, 3 anos aí, esse ano já vem melhor do que o ano passado, mas eu acho que em 2, 3 anos aí o salto vai estar numa situação muito legal dentro do cenário do futebol paulista. Você já está com o plantel completo, o pessoal já está bem treinado, como é que está a situação? Então, a gente, como posso fazer, diante aos nossos adversários, a gente largou um pouquinho na frente, a gente saiu aí, tem 2 meses e 3 meses de trabalho, né? Então a gente vem trabalhando, principalmente a parte física, foi bem trabalhada com o nosso preparador físico Ailton, né? Acredito que nessa parte aí a gente acabou tendo essa vantagem, né? O grupo, a gente está com 28 atletas, né? Assinado no Campeonato Paulista, né? Porém eu sempre falo para eles, né? O clube está sempre aberto a jogador de qualidade, né? E aqueles que estão tem que se manter, tem que estar bem, porque se chegar outro com um nível acima, vai abrir espaço para aquele. O grupo está fechado, porém sempre aberto, portas abertas para atletas de qualidade. E você que já vivenciou quase 60 dias, 65 dias aí, você acha que o grupo está preparado? Então, a gente teve, até você pode acompanhar, a gente teve um teste no pré-paulista, né, que é o Paulista Cup, onde a gente enfrentou algumas equipes que vão estar disputando o Campeonato Paulista, né? Em questão de performance, eu como treinador gostei bastante, né? Lógico que a gente não pode colocar a performance, no meu modo de ver, acima da questão resultado. A gente sempre busca um resultado em tudo, na nossa vida a gente quer um resultado, né? Então a gente não teve os resultados bons, porém a performance foi muito legal, gostei bastante, os garotos estão preparados, acredito que com o ajuste que a gente teve pós esse Paulista Cup, a gente vai começar o Campeonato Paulista de uma forma diferente, né? Então serviu como um laboratório ali para a gente ver o que a gente estava errando, o que era de bom, para a gente lapidar ainda mais, né? Mas acredito que para o Paulista vai ser um trabalho ainda melhor do que a gente fez no Paulista Cup. Lembra de qual os seus adversários? A gente pegou primeiro o Red Bull, né? Um time uma estrutura né? Totalmente diferente da gente, um clube onde a gente tivemos uma performance, como que eu posso dizer, a performance dos jogos que a gente teve, acho que foi a melhor performance, independente do resultado, foi a melhor performance que a gente teve. A gente saiu de lá elogiadíssimo, inclusive com os observadores dele vindo falar com o Carlinhos atrás de um garoto nosso, né? Depois a gente pegou o Sport Brasil, né? Onde a gente saiu ganhando e perdemos de 2-1 no final do jogo, que foi campeão, ganhou do Red Bull na final, né? Então um time muito aguerrido, onde a gente fez frente, né? Aí foi o Flamengo de Ouros, não, Guarulhos, AD Guarulhos e o Mauá, né? São equipes que vão disputar o times Campeonato tradicionais, né, Tio? Sim, times tradicionais. E assim, a gente, em performance, fomos melhores que essas equipes, menos o Red Bull. Acho que o Red Bull teve um pouquinho à frente da gente. Porém, em resultado, a gente não soube transformar isso em resultado. E eu não posso ser hipócrita de colocar a performance à frente do resultado, e o resultado a performance é muito importante, principalmente na situação de base, em você formar um atleta de qualidade, saber dominar uma bola, o domínio orientado, saber sair jogando. Eu não me conformo em formar um atleta simplesmente só para ganhar, mas ele chegar no São Paulo, no Corinthians, no Palmeiras e não saber dominar orientado. Tem fundamento, não né? tem um fundamento, entendeu? Então eu acho assim, a performance o resultado é o mais importante, mas a performance tem que caminhar ali, tem que caminhar junto. Tem que caminhar junto. Entendi. Lógico, a gente quer o resultado, né? A hipocrisia. Precisa, né? Eu falo assim,
A gente, ano passado, eu falo, não estava inserido, mas eu falo a gente, porque hoje eu faço parte do salto, né? Mas o Carlinhos conseguiu negociar o Zanella ano passado, com um trabalho onde o time empatou bastante, né? Eu acredito que se eles tivessem conseguido resultados, talvez não, sem sombra de dúvida, ele tinha vendido o Zanella, tinha vendido o Vanderlei Arlindo, teria vendido o Diego Ramos, porque o resultado atrai os holofotes, todo mundo quer ver o time que está ganhando. Né? Então, assim, o resultado para mim tem que estar acima, mas a performance tem que caminhar ali próximo ao resultado. Desse plantel seu, tem bastante gente da própria cidade ou como é que tá? Tem. A gente tem tem o Thomas, né, o varejão que a gente chama lá, tem o Leonardo, tem o Perna, que é o Perninha, a gente é o Pablo, né, que é o nosso capitão, muito bom jogador da cidade, e até um ponto que é importante eu falar, tem o Bruno Scarpim também, que hoje vem muito bem. E eu me surpreendi. Quando eu vim para o salto, eu achei que eu ia ter dificuldades para montar, né? Quando o time tá no início, né, a gente tem essa tem que olhar ali, né, ali. Tem essa dificuldade de montagem de time, né? E aqui a gente tem muitos times bons na região que puxa esses atletas, mas assim, eu me surpreendi muito com o que eu vi no salto. Garotos aguerridos, garotos que têm personalidade para jogar, não tem medo de jogar, não se esconde. Então, assim, a formação do time, para mim, eu não perdi tanto tempo com o que eu encontrei lá. Então, eu encontrei atletas assim, com nível para o Campeonato Paulista. Lógico que a gente precisou enxertar uma ou outra situação, pediu para o presidente traz esse, traz aquele, né? Mas a grande maioria que está ali no salto tá desde o início. Tem ninguém inocente lá não, né? Não tem ninguém inocente, ninguém inocente. Realmente é uma região, eu falo muito pelo código de área, né? Eu falo que 011, né, por ser São Paulo, região ali de, né, 011 é São Paulo, os moleques são mais, como posso dizer, quando a gente fala malandro, mais na gíria do futebol, né, a gente sabe boleiro, que é um boleiro, então os moleques têm uma malícia no bom sentido para jogar o futebol, em questão de proteger, disputa de bola, competitividade, então eu gostei muito do que eu vi no salto. Eles não estão perdidos ali não, eles sabem o que eles querem. Sabem o que estão fazendo, tá? Sabem o que estão fazendo, vocês vão se surpreender. Tá? Não tenho medo de falar isso, o Diego tá falando isso antes do jogo, mas eu tenho certeza que os meninos vão fazer um bom campeonato. Diego, você tem problemas de rebeldia? Tem, como sempre tem, né? É assim, ontem a gente teve uma reunião, em 4 pessoas a gente discorda. Você imagine você tendo 30 atletas dentro do alojamento, né? Sub-20, sub-17, egos diferentes, culturas diferentes, né? Um é do norte, outro é do nordeste, então há conflitos, há situações. É o que eu falei no início. É importante você entender o que acontece na casa do atleta. Pô, tá bem? Sua mãe tá bem? Como que tá a sua situação em casa? Como que tá a sua situação emocional? Essa semana eu perdi um atleta por uma semana, porque ele é de São Paulo, é de Guarulhos, ele começou a namorar, né? Então tem a menininha, primeira vez, né? Tava apaixonado, não queria voltar, então a gente teve que conversar, teve que chegar no tete a tete, conversar, vem cá, explicar a situação. E como você falou, teve situações de rebeldia, os garotos saem lá, vai pra Praça 15, em Salto, né? Que vem uma menininha ou outra, e as menininhas também vê jogador de futebol, né? Toda acesa, né? Então a gente tem que saber lidar com essas situações, né? Mas tem casos, 1 ou 2 casos, sim. O Diego, não vai demorar muito, a CBF vai exigir dos treinadores de futebol um curso de psicologia, né? Olha, eu vou falar uma coisa pra você. É o psicólogo da turma, né? Uns tempos atrás, se falasse isso pra mim, até conversei com o Fábio Vidal, que você conhece, que ele fez um curso nessa parte. Há uns tempos atrás, se falasse isso pra mim, eu ia ter, vamos dizer assim, um preconceito, né? Mas hoje, cara, é muito importante, vou dizer que a gente tem a parte física, né? A parte técnica, né? E a parte mental, né? A parte de estratégia, de tática, também a parte tática. Mas hoje, se o mental não funcionar, hoje não, sempre, né? Sempre. Se o mental não funcionar, nada disso aqui funciona.
né? Porque antigamente, né, Diego, você é um pouco jovem, talvez não tenha passado por isso. O que se chama hoje de bullying, antigamente era um inferno, né? E a gente saía da situação, né? Gerações diferentes, né? Eu peguei ainda um pouquinho dessa, né, um finalzinho, mas assim, são gerações que não foram preparadas intencionalmente para conviver com isso, mas que, vamos dizer assim, da sua geração, formados na guerra, vamos dizer, que os pais Na rua, era mais rígido, né? Mais linha dura, militar, né? Então, assim, eu peguei um pouco, meu pai é militar, eu peguei um pouquinho disso aí, a gente meio que foi forjado. Então, a gente lidava com isso aí da melhor maneira que fosse possível. Tirava de letra, né? Hoje, eu até falo com a minha mulher que com o Bento nascer, com a minha filha, como é menina, a gente, né? Segura um pouco, né? Vai ser linha dura. Só que assim, hoje a gente é muito autoprotetor. Hoje o moleque não pode sair na rua porque ele pode ser atropelado, porque é mais movimentado, hoje o nível de criminalidade é maior, então a gente cria uma autoproteção e o garoto acaba não sendo preparado para certas situações. Né? E isso reflete no futebol. Reflete no futebol na questão de um garoto saber enfrentar um contra um, de competir de igual para igual com o outro, um vai se acanhar mais. O que é criado na rua, e isso faz total diferença. Né? O que é criado na rua, dentro de uma situação mais próxima dessa que a gente está falando de antigamente, ele se dá melhor numa situação de enfrentamento, de competitividade. O que já é mais criado... Outra bala. Isso. O que é mais criado numa autoproteção já tem uma certa resistência. Então, assim, tudo isso reflete dentro do futebol, reflete dentro, saindo um pouco aqui, reflete dentro da nossa seleção brasileira. Então, tem toda uma situação aí, se você for discutir mesmo, a gente vai ficar aqui horas e horas, que interfere diretamente dentro de campo. Você vê que hoje em dia, até gritos que vêm do público, o pessoal leva em consideração, né? Imagina aqueles nomes, né? Xingar, tal, pô, dá processo hoje, sim, né? Sim. Se identificar o cara que fez o comentário, dá processo, né? Vanderlei, então, eu assim, é até complicado falar, mas assim, para mim, né? Falar para mim, que para mim eu sou exemplo, né? Exemplo nessa parte aí que para mim funcionou. Né? Para mim funcionou, lógico, eu não estou falando que é o ideal, que é o certo, mas algumas coisas de como eu fui criado, da forma que meu pai me criou, que hoje talvez não seria a melhor maneira, para mim funcionou. Eu acho assim, cada um tem uma vivência, cada um tem a sua situação cultural, então dentro daquilo você tem que achar uma melhor maneira para criar o seu filho, né? Então assim, eu não posso falar aqui que o cara que é militarzão, que tudo na rédea tá errado, e nem o que tem autoproteção tá errado também. Cada um dentro do seu... Você, né? Só não pode criar uma pessoa numa redoma, né, cara? Porque agora, o mundo lá fora é cruel. Exato. O mundo lá fora é cruel, né? Você não... É o que eu te falo, quando você deparar com uma situação de pressão, com um xingamento, você não vai estar preparado, talvez, para lidar com aquilo ali, né? Mas eu penso isso. Agora, se você me perguntar, reflete, não reflete dentro de campo, reflete aí eu vou te responder. Eu respeito a posição de cada um, até me perguntou, quer saber o que eu penso? É isso, entendeu? E eu vivo isso dentro de campo, e eu sei que tem interferência, que atrapalha. Como é que o pessoal fala, usa a palavra mimimi, né? Muito mimimi. É muito mimimi, muito mimimi. E tem garoto que não foi preparado, como você falou, né? Não foi preparado, aí vai pra lona, né? Vai pra lona. E assim... E o desempenho também diminui, né? A vida vai ensinando. Por mais que a gente estuda, por mais que a gente faz as faculdades, faz os cursos, o melhor ensinamento é a vida, né? Diego, vamos falar agora dos seus adversários no Paulista. Você sabe de cabeça? Sei. A gente pega o Esporte Clube Primavera, né? Na primeira rodada, agora sábado. Depois a gente pega o São Bento. Tá? Agora surgiu uma dúvida. Eu só tenho a dúvida se a gente pega o Desportivo primeiro, acho que é o Desportivo, SCA e Ituano. Tá. Essa primeira fase vai até junho, parece, né? São 10 jogos, 5 em casa e 5 fora. Isso. E assim, diante de tudo isso, o que você espera da sua equipe? Como eu te falei, Vanderlei, fisicamente a gente está num patamar muito legal.
né? Nível de performance, a gente foi testado no Paulista Cup, como eu te falei, a gente só precisava acertar alguns detalhinhos do último terço do campo, finalização, né? A gente conseguir chegar ao alvo, né? A gente tem todo um trabalho de criação de jogadas que vem dando muito certo, porém, quando a gente chegava no terço final, a gente estava esbarrando, está tendo dificuldade. Eu acredito lógico, a gente vai pegar equipes como o Primavera, que é um time que na base sempre foi destaque, né? O São Bento, que pelo que eu acompanho, eles sempre, ultimamente eles não vinham com 15 ou 17, mas tinha o Sub-20, mas é um time de camisa, um time de tradição, né? Que a gente tem que respeitar. Desportivo Brasil, né? Estrutura fantástica, né? Um trabalho fantástico, com esses profissionais estão lá, fantástico, né? SCA Brasil, um novo clube que vem nessa batida do Esportivo Brasil, do Red Bull Bragantino, então, de formação de atletas, né? Também com uma estrutura muito boa. E o Ituano, que é um vizinho nosso aqui, que também tem uma camisa pesada, tem profissionais. Hoje no 17 eu tenho o Gabriel, que trabalhou comigo no Primavera, até ontem era preparador físico aqui, excelentíssimo, né? Tem o Leonardo, que está no Sub-15 lá, então tem profissionais o Douglas trabalhava com nós, foi para lá agora, fiquei sabendo. Né? Então, assim, são profissionais de gabarito, entendeu? Então a gente tem que respeitar. Agora, pelo que eu venho pesquisando, eu venho vendo alguns jogos, né? Tem alguns clubes que postam jogos, vendo alguns jogos, acompanhando, tendo algumas informações. Eu acredito que a gente vai fazer frente aí, com certeza, para esses times aí. E o primeiro jogo é sábado, dia 9, às 11 da manhã, né? Às 11 da manhã. Contra o Primavera. Esporte Clube Primavera. Lá. É um sentimento, assim, para mim, assim, diferente, né? Para você é duro, né? Porque até ontem você estava aí, né? Cara, eu até comentei com o Ailton, nosso preparador físico, né? Que, como eu falei no início, Primavera, se eu tô aqui hoje é por causa do Primavera, o Eliseu me disponibilizou de eu estar fazendo um curso da CBF, né? Sou muito grato ao Primavera, muito grato mesmo, né? Então, assim, a gente cria um carinho, né? E vai ser, assim, um mix de emoção, só que a partir do momento que apitar lá, a gente vai com unhas e dentes para ganhar o jogo, vibração o tempo todo e com certeza eu acredito muito. Não é questão de ser arrogante, né? Acreditar no trabalho. E eu acredito muito no meu trabalho, acredito muito nos meus atletas, né? Realmente eu me deparei com atletas que querem e que lutaram por essa oportunidade de disputar o Campeonato Paulista. Então eu acredito muito neles e eu tenho certeza que a gente vai ter resultados muito bons nesse Campeonato Paulista. Para encerrar então, Diego, quero que você mande um recado aí no olho dos seus atletas. Olhe bem lá e fale para eles. Ontem eu tive uma conversa com eles, né? Coletivamente, com todos. Então, assim, que eu sempre falo para eles, né? Disposição, empenho é necessário. Na parte técnica, parte de qualidade, cada um tem a sua. Um é mais apto, outro é mais intenso, outro é mais cadenciado, né? Mas o que vai fazer diferença é a parte emocional, você está bem emocionalmente, e a parte de entrega, né? Eu falo para eles que eu preciso que eles se entreguem, eu preciso que eles abracem a ideia de jogo. Quem faz tudo isso, o Abel vem falando bastante aí, e é verdade, a gente, treinadores, 30%, se for ver, talvez até menos ali, 70% são os atletas que definem, né? Então, a gente precisa deles, né? Então, eles precisam se entregar dentro do que a gente faz na semana, da ideia que a gente vem trabalhando, eles precisam se entregar para aquilo dar certo, né? Lógico que às vezes, Vanderlei, você está na bola há muito tempo, a gente trabalha a semana toda uma jogada e vai chegar no jogo, aquela jogada não vai acontecer. Né? Porém, o atleta ele tem que estar bem emocionalmente e ter uma liberdade de tomar decisões. O jogo é tomada de decisões, mas ele tem que ter essa liberdade de tomar a decisão e não ser engessado, né? Porque quando não acontecer essa jogada que a gente treinou, ele ter essa criatividade de criar uma situação diferente, de dar um drible, de dar um passe,
para mudar o rumo da partida. Então, assim, a gente dá muita liberdade para os nossos atletas, a gente treina intensamente, mas a gente deixa frisado. Eu friso aqui, a oportunidade que você está me dando, que quem toma decisões são os atletas e eles têm totais liberdade. Eu vou apoiar todas as decisões que eles tomarem, vou pontuar se aquela talvez foi a melhor ou não, mas na partida, a tomada de decisão, eu vou defender o tempo todo a tomada de decisão do meu atleta. Então, assim, rapaziada, preciso de vocês, estamos juntos, tá? Vamos firme para ir para o jogo contra o Primavera e firme para o Campeonato Paulista. A propósito disso que você falou, Diego, acrescentar uma coisa aqui, eu acompanhei muito a pré-eleição, né? Sempre trabalhei ali filmando, né? E aí o técnico vem, fala, e tinha um jogador, não sei se do Juventus, aí ele reuniu o grupo e depois ele falou assim, viu, será que ele combinou isso com outro time? Então, é complicado. Porque você tem uma toda estratégia, mas tem uma outra do outro lado também, né, cara? Sabe onde acontece isso aí muito? Se você for puxar, a jogada mais perigosa que define uma partida, se você for ver, é o pênalti. Que você está na cara do gol, quando você sofre... ali é 90%. A segunda é bola parada. E a bola parada, você geralmente, eu já mudei isso no meu trabalho, mas geralmente não se treina muito, né? No meu treino, dentro do meu treino eu procuro sempre estar trabalhando diariamente, né? E por quê? A bola parada, por mais que você treine, pô, o cara vai lá, bate uma bola, gol de bola parada. A gente tem até a situação do Sub-20, eu tomei gol de bola parada no Paulista Cup, treina, o cara vai, bola parada, gol, cabeceia, gol. Por mais que você treine, você não está treinando a bola parada do cara. O cara ensaia bater na cabeça do cara, o cara ensaia uma jogadinha curtinha. E assim, então assim, a gente tem que trabalhar, tem que mostrar os atalhos, mostrar as situações para os atletas, mas tem a situação do adversário. Então, para você ver que além do treinamento, emocionalmente, você tem que estar concentrado, você tem que estar... Porque, presta atenção, a bola vem, você está de costa, o cara vem de frente. Se essa bola for bem metida, se essa bola for bem encaixada, bem executada, dificilmente o cara que está de costa vai ganhar do cara que tem impulsão e ganha de frente. Então, assim, eu falo para ele, bola parada define jogo. E aí vai entrar nisso que você falou. Por mais que a gente treine, por mais a gente não está treinando a bola parada adversária. Então, a gente não sabe o que vai vir de lá. Eu acredito muito, Diego, em escanteio. Eu acho uma situação muito favorável, né, cara? Muito favorável, muito. Eu não sou contra as jogadas ensaiadas, acho que é importante você dar variações para os atletas, porém eu gosto de bolas laterais e escanteio e colocar na área. Se você partir de um princípio, de um estudo que tem até nas redes aí, pô, se sai muito gol de bola parada, por que eu vou chegar no canto ali e fazer uma saída curtinho, sendo que o índice de gol lá dentro da área é grande? Então eu defendo que essa bola tem que ser colocada lá dentro. Tá? Lógico, tem que ter variação para talvez se não está acertando num jogo, você ter outras situações, legal. Mas eu defendo que as primeiras situações eu trabalho, jogar uma bola num ponto mais alto que eu tenho, num atleta mais alto, um cara que cabeceia bem, beleza, trabalho. Tem que colocar na área, Não está dando certo? Tem uma variação, tem uma jogadinha e tal, tudo legal. Mas a bola para mim tem que estar dentro da área. É ali que o baile acontece. É ali que o baile acontece. Diego, você é da corrente da bola de segurança? Aquela que você está lá na área, de repente a bola está no seu goleiro. Você é adepto dessa filosofia? Eu sou do princípio que você fala quando a gente está no campo de ataque. Isso. Se eu chegar no campo de ataque, eu defendo que termine a jogada. Concluir, né? Concluir porque se você concluir a jogada, se é no alvo ou se é para fora, você não vai dar reação para o time adversário. Então eu defendo que você tem que concluir. Chegou no fundo, você tem que concluir. Lógico, eu não posso concluir se eu chego no fundo para cruzar a bola e eu não tenho ninguém na área. Aí não tem o porquê eu jogar essa bola na área. Aí eu tenho que retornar e iniciar a jogada. Mas se eu tenho, eu defendo que conclua, justamente para não dar essa opção do time me contra-atacar. Tá? É isso que eu defendo. Porque dá a impressão que quando o time começa a recuar muito, que ele está amedrontado, não dá essa impressão, Diego? Joga para trás. Né? Mas assim, Vanderlei, joga na defesa? Deixa eu te explicar. São Paulo, com o Palmeiras aí... O Abel, estão falando bastante do Abel, né? Mas assim, cada um tem uma forma de jogar, né? E para mim todas são válidas, né? É um jogo, né? Lógico que a gente, os brasileiros, gosta do futebol jogado, para frente. Eu venho de uma escola, que eu até citei aqui, onde eu comecei a trabalhar com o Vidal Laerte, de construir, de jogar,
né? Porém, o jogo te dá certas situações. Tem hora que você vai ter que jogar, propor jogo, posse de bola. Tem hora que você vai ter que baixar a linha, defender, tá? Porque seu time está acuado, o time tá. Então você tem que passar para os seus atletas todas as situações. Você tem que jogar com linha baixa, tem que saber jogar em linha média, tem que saber jogar em linha alta, para quando o jogo te proporcionar isso aí, né, você está preparado, né? Se perguntar o que o Diego gosta, eu gosto de propor jogo. Eu gosto, não vou te falar que eu gosto do jogo de posições, eu gosto de construir uma jogada desde trás, com o meu goleiro saindo jogando, né? E chegar rápido ao alvo e concluir em gol. Eu não gosto de ficar rodando também, tem momentos que eu preciso disso, mas eu gosto de um jogo mais rápido, né? Dá a impressão de uma improdutividade, né? Sim, assim, sim. A gente tinha o Diniz, né? O Diniz é um cara que tem essa situação, eu acho assim que ele tem até umas situações de treinamento que eu acompanho, eu acho muito legal, acho que é um bom treinador, eu acho que ele só não conseguiu concretizar em títulos. A partir do momento que ele conseguir concretizar em títulos, ele vai ser mais absorvido, as pessoas vão gostar mais do trabalho dele, porque é um trabalho bom. Porém, quando ele chega no terço final, acontece o que você me falou, ele retorna essa bola. Tá, então eu acho que ele tem que ser mais... quem sou eu para falar? Mais agressivo. Quem sou eu para falar, né? O cara já tá... Mas assim, eu seria mais agressivo no terço final. É porque quando tem torcida, gera uma impaciência, né? Gera. Cara, você tava lá, tava na porta do gol, que nem falam, né? Tava na porta do gol, de repente outro dia, num jogo do São Paulo com o Corinthians aí, o goleiro fez uma presepada ali, foi uma bola que veio voltando então, a bola, né? Esse é outro detalhe, Vanderlei, que é muito polêmico aqui, né? Goleiro, antigamente, você é uma escola mais antiga, antigamente, o zagueiro tem que zagueirar. Né? Goleiro tem que pegar com a mão. Goleiro tem que pegar com a mão. Hoje mudou. É assim, você jogou bola? Brincou? Jogou na frente ou jogou atrás? Jogava na lateral. Na lateral. Tá. Você joga na frente... se pergunta para um cara que joga na frente se você prefere que essa bola chegue esticada no alto para você brigar na frente ou se você prefere que ela chegue tocada, com espaço para você jogar. Tá? Então, a partir do momento que você cria essa situação de trás, vindo para frente, a bola chega no meio, que geralmente são os caras que têm mais capacidade de finalização, de encaixe de bola, chega com qualidade. Ele não vai ter que disputar uma bola, então ele chega com espaço para criar certas situações. Então, eu acredito que você criando desde do goleiro, as jogadas ofensivas saem melhores, né? Não estou aqui para falar, o Filipão ganhou campeonatos fazendo casquinha com o Deers, fazendo casquinha com o Jardel, é o jeito dele jogar. Porém, eu defendo que seja construído de trás, tá? Lógico, dentro de um limite. Você viu que vai colocar em risco a nossa meta, aí não falo dar um chutão, mas fazer um passo longo para o nosso centroavante, para o nosso atacante, disputar pela primeira e segunda bola. Joga feio, mas não perde, né? A gente não pode colocar em risco a nossa meta. Por isso é importante hoje um goleiro saber jogar com os pés. Porque ele são 10 contra 10. A partir do momento que a gente atrai um atleta para pressionar esse goleiro, né, a gente ganha uma superioridade numérica, né? Porque vai sobrar uma peça ali livre onde você consegue construir jogadas. Diego, mas a gente que está assistindo tem certas bolas atrasadas que dão um frio na barriga. Não, né? Não, eu não vou mentir. É muito perto, né? E não vou mentir. Como torcedor, eu tenho um time também, de coração. Como torcedor, às vezes, eu me deparo com essas situações. Porque aí é um olhar de torcedor. Mas olhar como treinador, principalmente na situação base, eu acho fundamental você criar uma formação para os atletas de o goleiro saber jogar, do zagueiro saber jogar, dominar uma bola, dominar para frente, fazer um passe longo. O zagueiro hoje tem que saber, tem que ter uma capacidade de talvez ter que driblar um atacante, tá? Porque o jogo sempre foi superioridade numérica. A partir do momento que você tem superioridade numérica, você cria triangulações e consegue jogar. Não era no tempo da Fazenda, que era só chutão, né? Então. Como é que é? Bola pro mato? Bola pro mato, que é final de campeonato, né? Mas assim, somos um futebol pentacampeão do mundo, né? Não podemos deixar as raízes de lado, né? O que deu essas 5 estrelas no peito. A gente tem que trazer o que é novo, implementar no nosso trabalho, né? Principalmente a parte tática que os europeus têm muito melhor que a gente, né? Mas não esquecer das nossas raízes. Eu falo com os garotos lá nos treinamentos, a gente tenta trazer trabalhos de rua, joguinhos, né? 2 contra 2, 3 contra 5, joguinhos pequenos, trabalho de rua para o campo.
Por quê? A nossa cultura, a nascente do nosso futebol é nas ruas, é nos campinhos. Então a gente não pode tirar isso. E o que está acontecendo muito na nossa base, que os caras estão tirando isso. Só quer se preocupar com a parte tática, a parte de posicionamento do time. Então a gente não pode perder essa essência. A malícia, né, do futebol brasileiro, exatamente. Garrincha, Pelé. Você fala em malícia hoje, você está falando que o moleque tem que ser bandido. É complicado. Inversão de valores, inversão de valores. É muito complicado. Bom, Diego, foi bom, né, a conversa. Acho que o pessoal aí de Salto, da cidade, né, vamos conclamar as pessoas, né, a prestigiarem. Sim. O primeiro jogo, sábado, o Sub-15 começa às 9h? Sub-15 começa às 9h e o Sub-17 às 11h. Então tá feito aí o convite aí para a população prestigiar. Eu sei que os pais vão estar lá. Vão, com Mas, certeza. gente, vamos prestigiar esse trabalho maravilhoso que está dando uma oportunidade para os moleques, que vai, se não formar um bom jogador, vai com certeza um bom cidadão. Com certeza. E tá dando um horizonte para essa garotada. Como ele falou, o futebol é sonho, mas tem sonho que se realiza. Com certeza. Verdade? Com certeza. Diego, muito obrigado e espero que você tenha sucesso na sua empreitada aí. Obrigado, Valeu, um abraço. Valeu. Tchau, tchau.